passada eu falei um pouquinho sobre o modelo de aprendizado de um adulto, né? E que a gente precisa focar nossos esforços mais em experiências do que em sala de aula. E agora, como é que a gente traduz isso para uma ferramenta? Eu tenho aqui um template de um plano de desenvolvimento individual, ou PDI, para ficar mais curto na referência que a gente vai fazer essa ferramenta. Então, o que tem aqui nesse template? Do lado esquerdo é um pouco de histórico, é mais o passado do profissional, são informações que a gente pode utilizar para entender aquela pessoa agora, hoje, né? E o lado direito é pensar os objetivos de desenvolvimento desse profissional, para onde ela quer ir, quais são as ambições de carreira que ela tem, e a gente vai então fazer um planinho para ajudá-la a chegar lá. Do lado esquerdo tem o que seria o currículo da pessoa, tá? Então o nome, o cargo, quando ela foi admitida na empresa, há quanto tempo ela está nessa mesma posição, a quem ela se reporta, o local de trabalho, os últimos cargos ocupados dentro dessa empresa, se foram 2 apenas, pode ser da empresa anterior também. É a informação que a gente tem, porque essa ferramenta aqui a gente normalmente compartilha com o indivíduo, com recursos humanos e algumas vezes com outros líderes da empresa também que vão ajudar esse profissional a concretizar algumas das ações que estarão aqui. Então, alguns dados que são importantes para a empresa, se aquele profissional tem mobilidade e se ele quer mudar de cidade, de país, de área de negócios, as últimas avaliações de desempenho que ele teve aqui dentro conosco e qual é o potencial de crescimento que a gente enxerga. Bom, aí vamos falar do lado direito, que é o mais importante. Qual é o objetivo de desenvolvimento, de aprendizado, ou qual é o objetivo de cargos para essa pessoa? A gente pode olhar para esse PDI de 2 maneiras diferentes, tá? Então, digamos que no curto prazo, a gente está falando com um analista de sistemas hoje. Ele quer, no curto prazo, no próximo ano, chegar a uma posição de coordenação, daqui a 2 ou 3 anos, uma posição de gerência, e 3 anos ou mais, chegar numa posição de diretoria. Vamos usar isso como exemplo, assim, essa carreira serial, só para simplificar a demonstração que a gente está fazendo. Quais são os pontos fortes desse indivíduo? Aqui é feedback do líder, feedback dos pares, 360 se a pessoa tiver feito dentro da empresa, a avaliação de desempenho do último ciclo. O que um líder dessa pessoa colocar lá como focos positivos? Então, um analista de sistemas, um ponto forte dele pode ser conhecimento técnico. A gente está falando de um contribuidor individual, um especialista. Então, ele tem conhecimento de linguagem de programação, certificação Microsoft, esse nível de coisa. Bom em ter relacionamento pessoal, interessante. Aprendizado rápido, ok. Pontos fortes das pessoas, colocamos ali. Pontos de desenvolvimento, também a mesma coisa, vem de feedback 360, de feedback de pessoas que já trabalharam com ele, de ex-líderes, do líder atual. Então, se ele quer chegar numa posição de coordenação, ele precisa desenvolver capacidade de liderança, capacidade de influência, ter um maior entendimento do negócio. Nós vamos priorizar as competências que vão ajudá-lo a ir para o próximo objetivo que ele tem. Tá? Estamos assumindo aqui que seja uma posição de coordenação. Então, competência de liderança é algo importante. Negociação também, porque ele vai ter que conversar com outros departamentos. Tá? Então, vamos colocar esses 2 pontinhos aqui. Ações de desenvolvimento. O que esse indivíduo que está retratado aqui nesse PDI deve fazer para adquirir competências de liderança e maior habilidade de negociação? A gente vai colocar ações aqui pensando no modelo 70-20-10. Eu não vou pedir para ele ler um livro, eu vou pedir para ele ter experiências que vão ajudar isso. Então, experiências que podem ajudar um profissional a desenvolver competências de liderança. Acompanhar um outro líder em projetos. Ser sombra desse líder. Ser co-líder de um projeto. E aí eu estou falando de co-líder porque talvez dar um projeto na mão desse profissional seja muito precipitado, né? Talvez a gente esteja colocando o cara num desafio que ele não vai conseguir superar logo de imediato. Então, coloque-o para ajudar alguém, ou ter um espelhamento nesse papel de liderança de um determinado projeto. Com uma pessoa mais experiente, ele vai aprender ao longo do tempo. Ou de um projeto pequeno, dentro do próprio departamento, uma situação mais controlada. Coloque um mentor de negociação para a gente desenvolver a outra habilidade que estamos dizendo aqui que será necessária no próximo carro. Quem é um negociador hábil dentro da sua empresa? A área de compras provavelmente tem muitos profissionais com essas características.
por que não esse indivíduo aqui ser sombra de um negociador da empresa, uma pessoa da área de compras ou uma pessoa da área de vendas, durante alguns dias e aprender algumas coisas com ele. E também não faz falta pedir para ele ler alguma coisa, fazer algum curso, assistir um vídeo de alguma autoridade nesses temas também. E esse documento, PDI, ele vai ser revisitado periodicamente porque a gente vai alcançando nossos objetivos ou a gente vai cumprindo com as ações de desenvolvimento que estão aqui na lista. E aí a gente vai realimentando esse documento, colocando novas ações de desenvolvimento, colocando novos objetivos, fazendo de novo a avaliação do que são os pontos fortes e os pontos de desenvolvimento dessas pessoas, e ele vai crescendo, vai mudando de posições, os seus objetivos de trabalho vão mudando, vão sendo atualizados, ele precisa aprender coisas novas, o contexto de negócio mudou, ele vai precisar adquirir outras competências. Esse documento aqui é vivo e ele é revisitado periodicamente pelo dono dele e com auxílio do seu chefe e com auxílio de um profissional de recursos humanos, uma pessoa que entenda de treinamento, de aprendizagem e que vai dar os conselhos, vai mostrar um pouco de como é que são os caminhos internos da empresa. Bom, vamos firmar essa ideia olhando mais 2 exemplos rapidamente. Então, um profissional deseja ser um Project Manager. O que ele pode fazer em termos de treinamento? Ele pode fazer cursos formais de Design Thinking, Kanban e se preparar para fazer a certificação do PMI. No que a gente traz aqui como feedback, o 20% de contribuição para o crescimento dele, ter um tutor. Um tutor, nesse caso aqui, seria alguém que já é o Project Manager hoje. E se não um mentor formal, esse profissional que aspira a ser um Project Manager, ele pode ser sombra de alguns Project Managers por períodos curtos de tempo, momentos realmente pontuais, para aprender um pouquinho da experiência dessas pessoas. E colocar a mão na massa, liderar um projeto na sua área atual, participar de projetos multifuncionais ou coliderar um projeto multifuncional. Todas as experiências que vão fazer ele ter um gostinho do que é a função de Project Manager e aí ajudá-lo a decidir se ele realmente quer ser Project Manager. E também aprendizado. Bom, um profissional de recursos humanos que quer chegar no nível de diretor, ele precisa entender de remuneração para altos executivos, porque até hoje ele não teve exposição a isso, então vamos dar um curso para ele, é uma maneira bacana, estruturada, rápida, dele ter um gostinho do que é isso, tá? Bom, depois, ele é um cara que quer subir na organização, diretor de recursos humanos, vai ser referência, vai ter que transitar em várias áreas, em vários níveis diferentes, muita negociação, muita influência, tanto dentro como fora da empresa. Então, vamos ajudá-lo com um feedback 360, pessoas dando opinião para eles, alimentando o seu autoconhecimento para que ele tenha uma maior noção de como ele impacta os demais, como é que ele é nesse relacionamento pessoal, como é que ele é em negociação. Se ele quer chegar ao cargo de diretor, ele vai ter que fazer planejamento estratégico de longo prazo para essa disciplina. Ele vai ter que entender do negócio, ele vai ter que entender de RH, conhecimento da disciplina dele. Então, uma boa maneira de desenvolver isso é ir fazer benchmark com empresas que são consideradas as melhores empresas para se trabalhar. Aprender com eles, trazer aqui para dentro, entender o contexto de negócio da empresa onde ele está, as necessidades e aplicar aquilo que faz sentido ou não naquela empresa, de forma sistêmica também. Todos os subsistemas de RH se comunicam. Bom, e aí vamos botar em prática. Podemos dar a responsabilidade para esse profissional de conduzir toda a conversa de planejamento sucessório do próximo ano dentro da nossa organização. Ele precisa desenvolver também habilidades financeiras, entender de número, quantificar, calcular retorno sobre investimento. Então, vamos colocá-lo como responsável para interagir com as diversas áreas de recursos humanos no que é a confecção do orçamento do departamento para o ano que vem. E o nosso diretor de operações é a pessoa mais difícil dentro da organização. Muito demandante, porque ele é muito exigido para dar resultados, tem uma equipe grande, conversa com o mundo exterior também, então ele tem que navegar um mundo bastante complexo e é bastante demandante. Então vamos dar o papel para esse profissional ser o suporte
desse VP de operações e ele vai aprender muito com ele e vai ajudá-lo nessa formação, na trilha de carreira aí para chegar numa posição de diretoria. E aqui eu tenho um exemplo de um PDI preenchido que é reflexo de uma conversa com um profissional de recursos humanos também, parecido com o exemplo anterior. Então, só para ilustrar aqui, só para você ter uma referência também, você não precisa usar esse template do jeito que ele está, você pode acomodar da maneira que você quiser e não precisa nem ter um template, pode ser uma página em branco. O objetivo é colocar as ações que você precisa realizar para aprender algumas das competências que você quer e que vão te levar para aquele próximo passo de carreira. Bom, em uma das nossas aulas anteriores eu disse que a gente ia usar o Ninebox para fazer a gestão da nossa equipe. Então eu vou trazer agora para vocês isso aqui. Bom, rapidinho, eixo X é o desempenho. Como é que a gente classifica o desempenho no trabalho de cada um dos nossos profissionais? E eu estou olhando o ano, estou olhando as metas daquele ano e como elas foram atingidas ou não, tá? Além de ser atingida, o como é muito importante. Então, abaixo da expectativa, a gente está falando das caixinhas 6, 8 e 9, dentro da expectativa as caixinhas 3, 5 e 7 e acima da expectativa o cara que está transbordando o cargo, ele é maior do que a posição que ele tem hoje, são as caixinhas 1, 2 e 4. Potencial está no eixo vertical do lado esquerdo, é como é que, e aí potencial cada empresa define, né, cada líder de recursos humanos vai trazer para o time de liderança essa conversa. A gente pode falar de potencial de níveis hierárquicos, né? Potencial médio pode ser subir um nível hierárquico, potencial alto pode ser subir 2 níveis hierárquicos, por exemplo. Ou pode ser mais abstrato, de você conseguir alcançar níveis de complexidade maior, ou também pode significar cargos de liderança. Ser um contribuidor individual, ser um líder de líderes. Aí o critério vai variar de uma empresa para outra, pode ter uma variável de tempo aqui também, em quanto tempo a pessoa consegue ir para um nível seguinte. Isso, 1 ano, por exemplo, ela consegue ir para o nível seguinte, pode significar que ela tem um potencial alto. Ao contrário, ela precisa de 3 anos para ir para um nível seguinte, potencial médio. Precisa de 5 anos para ir para o nível seguinte, potencial baixo. Bom, o critério, cada lugar vai definir o seu, mas vamos falar de uma maneira abstrata aqui, potencial para assumir posições mais complexas. E a brincadeira que eu faço é usando a turma da Mônica. Então a gente tem o Maurício de Souza, que é o CEO desse grupo, e os diversos personagens estão aqui e vamos plotá-los de acordo com desempenho e potencial. Quem faz isso é o chefe, sou eu que vou fazer a avaliação de desempenho dessas pessoas e de potencial, e vou colocar aqui na tela para vocês. É claro que para diminuir a subjetividade desse exercício, eu posso compartilhar a minha visão com outros líderes de departamento